Porque o Espírito de Deus não é para quem merece. Na realidade, ninguém merece. O Espírito de Deus é para quem reconhece que precisa. Olá, queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Vou falar de maneira hoje mais pausada, com mais calma, principalmente para conservar um pouquinho mais a garganta aí que está recuperando ela para quinta-feira, nosso culto. Vamos ministrar a palavra de Deus, então vamos cuidando aqui dia após dia, mas não vamos deixar de trazer uma palavra de edificação para a tua vida, para fortalecer a tua fé e para preparar você para conquistar aqui nesta terra. E nós estamos nessa semana falando sobre não serás envergonhado. Esse é o tema que nós estamos trabalhando baseado no livro de Joel, e essa semana particularmente falando do capítulo 2 do livro de Joel, onde Deus promete isso para aqueles que despertam, para aqueles que mesmo que tenham perdido os sentidos espirituais por algum momento, quando despertam e se convertem ao Senhor e se voltam ao Senhor com jejum, com pranto, com humilhação, aqueles que verdadeiramente se colocam na presença dele, o Senhor promete: o meu povo não será mais envergonhado. E ontem eu compartilhei no programa falando a respeito do Espírito de Deus. E nós não somos chamados para ser escravos, nós somos chamados para ser filhos. E é o Espírito de Deus tocando no nosso espírito que nos convence disso. E hoje eu quero dar sequência aqui, porque muitas vezes quando a gente fala do Espírito de Deus, as pessoas acham que é impossível, é difícil viver uma vida cheia do Espírito Santo, não tem jeito, eu sou pecador, eu não mereço o Espírito de Deus na minha vida, e é aí que está o engano. Porque o Espírito de Deus não é para quem merece. O Espírito de Deus é para quem reconhece que precisa. E nós, sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós não somos absolutamente nada. Porque nós vamos agir somente pelos nossos impulsos primários, ou seja, pela carne, pelas concupiscências da nossa carne, pelos desejos desenfreados da nossa carne. Por isso que nós precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Quando nós temos o fruto, nós manifestamos, quando nós temos o Espírito, nós manifestamos o fruto do Espírito. E entre eles está domínio próprio. A pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não consegue ter domínio próprio, ela não domina a sua própria vida. Ela não tem amor, ela não tem alegria, ela não tem paz, ela não tem paciência, porque os nossos impulsos nos levam, a nossa carne nos leva para a ira, para o ódio, para a tristeza, para a agonia, para agir pela emoção, para agir com velocidade, com rapidez, não ter paciência. Mas quando o Espírito de Deus preenche a vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa é transformada, porque ela manifesta o fruto na sua vida. Eu sou muito... quando eu falo com as pessoas a respeito do Espírito de Deus, eu sou muito enfático no sentido de que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é, para mim, uma pessoa que pula, que grita, que dentro da igreja, sabe, tá chorando, tá? Não, para mim, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito. Não adianta nada num culto de domingo à noite levantar as mãos, glorificar Deus, chorar, abraçar e amar todo mundo, mas chegar na segunda-feira não manifestar o fruto do Espírito. Ou chegar na sua casa mesmo no domingo após o culto e não manifestar o fruto do Espírito. Por isso, eu lembro aqui de um episódio que aconteceu com Billy Graham, um dos maiores pregadores que passou por esse mundo também, e a comunidade onde ele pertencia, a igreja onde ele pertencia, reuniu um conselho e ele estava participando de uma conferência e reuniram um conselho, porque eles iriam naquele momento excluir um irmão, porque esse irmão estava embriagado. E um falou a sua versão, outro falou outra, e de repente perguntaram para Billy Graham: o que você nos aconselha a fazer aqui nesse momento? Porque esse irmão foi pego e embriagado. E nesse momento Billy Graham, ele faz a pergunta para todos que estavam presentes: por acaso
todos são cheios do Espírito Santo? Houve um silêncio em geral. Ele diz, o meu conselho é, da mesma maneira que vocês julgariam alguém que não está cheio do Espírito Santo, é a maneira que vocês vão julgar um embriagado. Porque se nós, assim como se embriagar é pecado, não ser cheio do Espírito Santo é pecado igualmente. Porque nós precisamos do Espírito de Deus. Uma vida vazia do Espírito Santo é uma vida cheia de si mesmo. E uma vida cheia de nós mesmos é uma vida cheia de orgulho, de arrogância, de prepotência, falta de amor, falta de alegria, falta de paz, falta de domínio próprio. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que manifesta o fruto. Por isso que o apóstolo Paulo, no Efésios capítulo 5, versículo 18, ele deixa aqui segredos preciosos para nós de como mantermos uma vida cheia do Espírito Santo, e é isso que eu quero que você guarde nesse dia e que você coloque em prática. Diz assim, não vos embriagueis com vinho em qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele diz como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui existem algumas regrinhas básicas para você ser cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia está dizendo, falando entre vós, salmos, é você falar da palavra, é você compartilhar a respeito daquilo que edifica. Cantando cânticos, hinos espirituais, não importa a canção, se ela adora a Deus, então é essa canção que deve estar nos teus lábios todos os dias. Você precisa ser grato, um coração ingrato afasta o Espírito de Deus. Seja grato e sujeitar uns aos outros o temor de Deus, entender que você não é melhor do que ninguém. Esse espírito de humildade, de mansidão atrai o Espírito Santo de Deus. Então pensa sobre isso. Que tipo de vida você quer viver? Porque a promessa de Deus está aí. E em Joel capítulo 2 diz que nos últimos dias até os servos e as servas seriam cheios do Espírito Santo. Ou seja, até aqueles que ainda não entenderam que são filhos de Deus podem viver uma vida cheia do Espírito Santo. Por que você, que já entendeu que é filho de Deus, ainda não vive uma vida cheia do Espírito? Talvez esteja na hora de você mudar algumas atitudes básicas da tua vida. Parar de reclamar, parar de falar de bobagem e falar de salmos. Parar, de cantar qualquer coisa e começar a cantar louvores que adoram a Deus. Parar de se achar maior do que todo mundo e começar a se sujeitar ao outro, sabendo que sempre você vai poder aprender alguma coisa com alguém que está do teu lado. Pensa a respeito disso e abra a tua vida para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Só assim você não vai ser envergonhado. Só assim você vai começar a viver a plenitude das promessas de Deus para a sua vida. Quero orar e abençoar você. Meu Deus, meu Pai, eu oro por todos aqueles que estão acompanhando esse programa, de perto ou de longe. Em especial pela nossa família do Jardim Itália, os nossos irmãos do Templo da Sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que cada um seja fortalecido e edificado pela Tua Palavra e que possamos ser uma igreja cheia, não apenas de pessoas vazias, mas que sejamos uma igreja cheia de pessoas cheias da Tua presença, cheias do Teu Espírito Santo, e que possamos fazer a diferença dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, aonde estivermos. Que aqueles que acompanham esse programa, mesmo não estando conosco diariamente ou semanalmente na nossa comunidade, na nossa igreja local, mas aonde quer que ele esteja, se está nos acompanhando, que esta palavra, Senhor, venha de encontro à vida dele e ele seja cheio do Espírito Santo, abra o seu entendimento, que ele possa colocar em prática aquilo que está aprendendo dia após dia e possa viver uma vida cheio da Tua presença. Eu abençoo os Teus filhos, Pai, que nos acompanham através deste canal, através desse programa, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se esta palavra foi bênção para a tua vida, não deixe ela parar em você. Compartilhe com mais alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se inscreve, deixa o seu like aqui para que o próprio canal ele possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, mostrar para outras pessoas que esta é uma palavra relevante. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir.